Gênesis 26, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: e havia fome na terra, versículo 1, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Eu vou de novo. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Já vou terminar. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Amém. Se assenta, por favor. Gente, primeira vez que eu venho aqui e confesso que o culto não terminou e eu já estou com vontade de voltar aqui. Muito bom vir numa igreja que o povo vem para cultuar, isso é muito bom. Minha gratidão, pastor. Obrigado, pastor. Eu vim assim, porque eu vim corrido do trabalho, lá do plano. Uma correria doida que só Jesus sabe. Mas cheguei aqui. Obrigado ao senhor, à pastora, pelo carinho de me receber aqui hoje. Bom, sou grato ao Senhor. Eu sei do meu tamanhozinho. Eu sei que eu sou incapaz de estar aqui. Obrigado. Todos os obreiros. Aos obreiros aqui, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Viu? Deus te abençoe. Minha esposa está comigo. Meu presente, Deus. Minha linda esposa. Quem aqui não casou diz amém. Pelo amor de Deus. Quem aqui não casou diz amém. Deixa eu falar uma coisa pra você. Qualquer coisa que te falar sobre casamento, qualquer coisa que te falar que for ruim, não pega não. Casar é bom. Casar é um projeto de Deus. Tá bom? Tem uma galera da nossa, tem uma turma aí na nossa geração que não quer nem casar nem ter filho. Eu vou dizer um trem pra você. Pensa numa vida triste. Casar é bom. Casar é bom. Aos meninos que estão aqui, eu vou rever vocês. São de Deus. Bom estar com vocês. Gente, se você fechou a Bíblia, abre ela de novo, por favor. Lucas, para que abrir a Bíblia? Porque se eu falar alguma besteira, você vai estar com ela aberta. Tá bom? Você vai pregar junto comigo hoje.
Presta atenção, você vai abrindo e me dá a sua atenção. Isaac, repita comigo e diga Isaac. Isaac nasceu dentro de uma das casas. Eu vou bem devagarzinho, tá? Para você entender. Isaac nasceu dentro de uma das casas mais importantes escrita na palavra de Deus. O destaque daquela casa, ou o que marca aquela casa, é a fidelidade de Deus com o pai, o patriarca, que a gente conhece com o nome de Abraão. Fale Abraão. O que Abraão viveu com Deus foi inédito, grande e maravilhoso. De verdade, Abraão nunca foi perfeito. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa assim: por que Abraão ganhou o título de pai da fé? Porque o mesmo Abraão que foi para o Moriá foi o que duvidou do filho que viria. Abraão não foi perfeito. Olha aqui, Abraão não foi perfeito. Só que Abraão viveu uma história muito, muito linda com Deus. E de verdade, Isaac não estava numa casa muito comum. Isaac estava numa casa que tinha Abraão morando lá dentro. Sabe? Isso não pode ser desconsiderado. Isso não pode ser ignorado. Afinal, Abraão era alguém que ouviu, que andou, que conversou e que viveu experiências maravilhosas. Vou falar uma coisa para você. Isaac teve um privilégio que a maioria de nós não temos, ou melhor, que muitos não têm. O que é? Crescer e viver numa casa que tem um homem de Deus como pai. Isaac tinha um homem de Deus que era o seu pai. Só que Abraão não era, assim como a gente, eterno. Uma hora Abraão foi embora. Só que uma coisa que Isaac trouxe com ele, que ensina demais a gente, é que Isaac soube aproveitar todos os momentos que pôde. Isaac aprendeu tudo. Gente, tá no texto que a gente leu, tá assim: e havia fome na terra, além da primeira fome. O versículo 2, daqui um pouquinho a gente vai chegar lá, mas no versículo 2 diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão e disse: não desças ao Egito. A pergunta é: que hora que está no texto Isaac dizendo para Deus: eu quero ir para o Egito? Deixa eu abrir um parênteses. Abre a Bíblia, por favor. Gênesis 12, versículo 10. Por favor. Vamos pregar junto. Eu não sei pregar, mas você me ajudando, a gente chega lá. Gênesis 12, versículo 10. Está escrito aí na tua Bíblia assim: e houve fome na terra. Só que, olha aqui. Só que nessa fome, quando houve, o Abraão, que estava envolvido nessa história, por causa da fome, ele sai da terra que ele está e vai para uma outra terra. E a outra terra que ele vai se chama Egito. Fala Egito.
Tá aí a explicação de Deus dizer para ele: não desças ao Egito. Isaac nunca disse, olha para cá, Isaac nunca tinha dito, não está no texto, gente. Eu sei que eu conheço muito pouquinho e talvez eu estou sendo ignorante de dizer isso, mas eu acho que não está no texto dizendo assim: Isaac olhou para Deus e disse: é o seguinte, estou indo para o Egito. Não tem isso aí não. Lembra que eu falei que o Isaac, sobre aproveitar os tempos que ele teve com Abraão? Agora, deixa eu liberar uma primeira palavra aqui, por favor. Porque não adianta eu ter Abraão se eu não sei aproveitar dessa oportunidade que eu tenho. Não, vou de novo que eu vi um aqui, o pastor dando glória a Deus e mais alguns. Porque o que determina toda a história de Isaac não é simplesmente o Abraão que ele convive, mas é o aproveitamento que ele teve do Abraão. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: você pode estar do lado de quem você quiser. Alguém lembra de Judas? Judas esteve do lado de quem? Alguém lembra de Lúcifer? Quem é Lúcifer? O diabo. Antes de ser, ele era um anjo de luz. Aonde ele estava? No céu do lado de Deus. Olha para cá. Porque não são os conselhos que eu recebo que vão determinar. Lucas, então não precisa de conselho, deixa de ser ignorante. Falei isso não. É a credibilidade que eu dou para o conselho que eu recebo que vai determinar alguma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu falar um trem para você. Você pode ter o melhor pai do mundo. Se você não quiser dar valor, você vai virar qualquer pessoa na terra. Eu não ia falar não, mas eu não tenho como ir embora sem falar isso aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Com a qualidade que esse congresso está sendo feito, alguém depois pergunta assim: como é que alguém saiu de um culto desse, ou de um congresso, do mesmo jeito? Tem alguém comigo na mensagem e diz amém? Que engano seu é pensar que tua história vai ser mudada porque você está aqui. Se o que está acontecendo aqui não for aproveitado, é porque eu não cresci na vida, porque olha o bairro, olha a casa e olha a família. Deixa de ser besta. Eu sei que existem alguns fatores que dificultam o crescimento de alguns, mas nunca impedem o crescimento. Vamos lá que eu estou começando. Isaac era filho de Abraão. Isaac aproveitou ao máximo, aproveitou tanto que Deus teve que descer para ele para falar: isso aqui você não, essa parte aqui você deixa para lá. Alguém lembra que nós lemos e Deus disse assim: não desças ao Egito? Deixa eu falar um negócio para você. Essa é uma parte da história que Deus nunca quis que acontecesse na história de Abraão. A convivência de Abraão com Isaac, Mateus, a convivência de Abraão com Isaac foi levando Isaac ao aprendizado. Isaac foi aprendendo tudo. De vez em quando tinha um café da tarde em casa, e aí eles sentavam, e o papai Abraão dizia para eles: é o seguinte, papai viveu isso,
isso. Só que Abraão não foi perfeito em tudo que ensinou. Nos ensinamentos e na história de Abraão, teve erros. Você sabe por que Deus vem dizendo para ele não desce ao Egito sem ele não ter dito nada? Olha para cá, a psicologia diz do pré-consciente, a psicologia diz do pré-consciente, do consciente e do inconsciente. O inconsciente, você entender, é uma caixinha ou é uma parte em nós que nós não temos acesso. A gente não consegue pegar e colocar e nem pegar e tirar. Então, ainda que você queira de alguma forma esquecer algumas coisas, tem coisas que ficaram gravadas no inconsciente. Olha para mim. Quando Deus fala ao Isaac, não desças ao Egito, Deus sabe que Isaac tem guardado na alma um aprendizado. Que aprendizado? É o seguinte: um dia eu tive fome. Olha pra cá. Um dia eu tive fome. E quando eu tive fome, eu fui pro Egito. É assim que ele aprendeu a lidar com a fome. Isso ficou marcado. Isso está na mente. Isso está na alma. E esse tipo de coisa não dá para eu falar, não quero agora, não quero mais. Não dá. Então Deus sabe que ele aprendeu que apesar dele ter crescido do lado de um pai maravilhoso, teve coisa que ele aprendeu que não foi perfeita. Deus sabe que na mente do Isaac está programado para o seguinte: deu fome, Egito. Deu fome, Egito. Aprenda uma coisa: nós ao longo da vida, de acordo com aquilo que vamos aprendendo, através dos ouvidos, dos olhos e dos exemplos, a gente vai pegando para nós algumas coisas. É por isso que tem gente aqui que está me olhando essa noite que fala assim: eu não quero nunca ser igual meu pai e minha mãe. Só que no entanto, você faz do mesmo jeito que seu pai e que sua mãe. Você bate o pezinho igual, você aponta o dedinho igual, você faz biquinho igual, você bate a porta às vezes igual. Por quê? Olha pra cá. Por quê? Porque você aprendeu alguma coisa. Aí vira uma luta. Olha pra cá, vira uma luta. Por quê? Porque você vem num lugar e aí alguém vem dizendo não é certo. Só que o que está dentro de você o padrão de comportamento que você tem é um. Aí vem uma pergunta muito simples: o que eu faço? Alguém lembra de Paulo dizendo o bem que eu quero e o mal que eu não quero? O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: eu não tenho domínio sobre algumas coisas. Eu não consigo colocar e nem tirar. Quer saber de uma coisa? Com aquilo que Abraão aprendeu na vida, Abraão seria, Isaac, tá? Isaac seria mais um Abraão na vida que quando deu fome correu para o Egito, deu fome correu para o Egito, deu fome correu para o Egito. Quer saber de uma coisa? Tem um ciclo que está programado para ser repetido vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e vezes e vezes. Agora olha aqui. Se Isaac tratar a fome do jeito que Abraão tratou, Isaac vai errar do jeito que Abraão. E como Isaac não dá, pastor, como Isaac não consegue pegar isso aqui e colocar para fora, nem num consultório, nem no melhor conselho, nem num gabinete, como Isaac não consegue, Deus assume a paternidade aqui de Isaac. Porque agora, olha para mim, agora Abraão não está vivo.
E o que ele tem? O aprendizado. Qual aprendizado? Deu fome. Só que esse é um aprendizado que contraria o desejo de Deus para a história do Isaac. Preciso dizer uma coisa? Você só é vítima até o dia que Deus resolver assumir, ou até o dia que a tua história for dominada pelo Espírito Santo. Porque olha para cá, Isaac poderia muito bem ter sido vítima do quê? Poxa, eu estou indo para o Egito, e lá no Egito olhar para Deus e dizer: cheguei, ó Deus, desculpa, eu aprendi dessa forma. Deus olha para o Isaac e percebe que do jeito que Abraão fez, Isaac vai fazer. Só que uma coisa é certa: se a casa de Abraão caiu, a do Isaac, e Isaac não é uma cópia. Vou de novo. Isaac não é uma cópia. Você pode falar do mesmo jeito, você pode ter o sorrisinho igual, você pode ter a testa parecida, você pode ter algum biotipo, você pode ter a mesma genética. É biológico, é normal, isso faz parte. Só que eu preciso dizer que na produção de Deus da história de alguém, Deus não fez uma cópia. Abraão é Abraão e Isaac é Isaac. É difícil para quem acompanhou a história do Isaac entender que Abraão é Abraão e Isaac é Isaac. Mas eu vim dizer para você que o Deus que formou Isaac é o mesmo que sabe exatamente diferenciar o ponto e a história de um do outro. Peraí, Abraão errou, só que eu sei que o Isaac está caminhando para o erro. Por que algumas pessoas têm medo de casar? Porque viu um casamento frustrado. E o que você aprendeu sobre casamento, você tem medo de levar. Alguns têm esse medo. Tem medo de ser mãe, por quê? Porque o que você aprendeu sobre mãe foi isso. Aí Deus percebe que tem uma história que está sendo escrita para que haja falência. Vou te falar uma coisa: se Deus não aparecesse aqui, Isaac desceria para o Egito igual Abraão desceu. Sabe qual a maior luta do Isaac? Dos Isaacs da nossa geração? É não ser e não viver a mesma história que o Abraão. Qual é o maior medo que Isaac tem na vida? De viver a mesma história. Desculpe, a ideia não é falar do Abraão aqui hoje. A ideia é só dizer que se Deus não aparecer na história, vai para o Egito do mesmo jeito que foi. Olha para cá. Não é Isaac que é habilidoso demais para não ir para o mesmo caminho. Eu já disse, Isaac não tem domínio sobre algumas coisas na alma. Aconteceu, ele faz. Aconteceu, ele faz. Aconteceu, ele faz. Só que o autor da história sabe muito bem que se o Isaac continuar na mesma vibe que o Abraão, Isaac cai aonde Abraão caiu. Se Deus não aparecesse aqui agora, porque é fome, do mesmo jeito que deu. Aí está lá ele de cara com a fome, e a mente dele dizendo: agora é a hora de ir para o Egito. Quando Deus percebe Isaac em confronto. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. O que faz Deus resolver descer do céu para aparecer na história de alguém? Olha para alguém e diz assim: você não é uma cópia.
glória. Porque se desse para tirar daqui de dentro e colocar aqui de fora, eu fazia. Se desse para pegar daqui e colocar aqui, eu fazia. Coisa que eu não tenho domínio, tem coisa que eu não tenho acesso, tem lugares que eu não consigo dominar. Ficou marcado, ficou gravado, e de alguma forma há uma sentença por conta do aprendizado que foi estabelecida. Vou de novo. Há uma sentença por conta do aprendizado que foi estabelecida. A alma do Isaac está marcada. Só que o dono da história nunca foi Abraão. E enquanto o dono da história foi o Espírito Santo, Deus não permitirá que as más influências do Abraão determinem a história do Isaac. Levanta a mão de alguém que entrou. Rebaio. Tem alguém aí na galeria comigo? Levante a mão em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu tenho acesso em lugares na tua alma, e tu não serás a cópia de Abraão. Deus vai levantar o Isaac na casa. Ué, olha para cá para você dar glória. Ué, a mãe terminou o casamento com 1 ano. Algumas nem casou. Como é que o menino casou, ficou, deu certo, tem 5, tem 3, tem 4 anos casado? Como é isso? Abriu uma empresa, o Abraão abriu, o Abraão quebrou. Mas como é que o Isaac abriu e não quebrou? O Abraão começou, o Abraão não terminou. Mas como é que Isaac começa e termina? Estou sentindo Deus aqui. Bendito seja o nome de Jesus que olhou para Isaac. Não. Alguém pode receber essa palavra? Bendito seja o nome de Jesus que olhou para Isaac. Não serás igual a Abraão. Estou liberando uma palavra. Não serás igual a Abraão. Não. Você está com a Bíblia? Verso 2: e apareceu-lhe o Senhor. Ah, se Deus não aparecesse aqui. Vou de novo e bem mais claro. Ah, se Deus não tivesse aparecido na história de alguém aqui. Estou falando com alguém que a tua alma sentenciou você. Estou falando com alguém que está vivendo a prisão da maldição da história de alguém que ele não tem culpa. Ah, se Deus não aparecesse para Isaac. Estou bem tranquilo e suave. Se eu fosse você, eu levantava as mãos para glorificar Jesus. Gente, de verdade,
Esse não é um momento qualquer na história do Isaac. Esse é um momento importante, que aqui tudo pode ser a mesma coisa ou tudo pode ser diferente. Deus olha para ele e diz: não desças ao Egito, habita na terra. Deus está dando uma ordem, mas não está obrigando. Deus está apenas dizendo para o Isaac: não erre do mesmo jeito. Faz o seguinte, Isaac, faz o que Abraão não fez. Onde eu te disser, faz o seguinte, traz para a tua história a minha direção. Deixa eu continuar. Deus olhou para ele e diz assim, versículo 3: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas essas terras. Versículo 6: assim, vírgula. É dessa forma que ele está indo habitar aonde Deus está lhe dirigindo. Assim habitou Isaac em Gerar. Agora olha para mim. Segura aí que a gente vai terminar na cruz e você vai ver. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Estavam perguntando acerca de quem? Da mulher ou da esposa? E ele disse o quê? Você sabe o que é preocupante? É que ele faz tudo isso por conta de um desejo desesperado de dar certo na terra que ele pisa. Vou de novo, vou bem calmo. Ele faz tudo isso o que, Lucas? Ele mente, ele desconsidera a mulher, ele ignora o sentimento de uma mulher. E vou dizer um trem para você: ô Rebeca sonsa, não é? Porque ela está andando com ele, a Bíblia diz, por muitos dias. E durante todos esses dias ele dizia para todo mundo no mercado, na padaria, na lotérica, em todo lugar, ele dizia o seguinte: é a minha irmã. Vou te dar 5 segundos. Se você achar na Bíblia a hora que Rebeca bate o pezinho e diz assim: que Rebeca é sonsa. E tudo que Isaac quer para continuar na mentira é o silêncio de Rebeca. Porque Rebeca é a única que sabe da verdade ali. Se Rebeca abrir a boca, a casa cai. Por que é que tem gente que não gosta de cultos que João Batista prega, mas vai em culto que Rebeca prega? Por quê? Porque aonde Rebeca prega, a casa continua em pé. Pode estar na mentira, pode estar no engano. Por quê? Porque Rebeca não entra no desafio de destruir casa de enganoso. O que Rebeca faz para manter Isaac? Conta para todo mundo: é isso aí mesmo. Ah, se fosse minha esposa, eu
Tomar a mão no meio da fuça. Você já viu que toda vez que um filho de crente, quer sair da igreja, ele coloca tudo quanto é Rebeca do lado? Se fosse na psicologia, a psicologia diria que isso é um mecanismo de defesa. É uma forma que ele usa para continuar fazendo o que quer. Por que Isaac, quando vive no engano, não gosta de estar perto de alguém que fala? Por quê? Porque se falar, a casa cai. Aí o que ele faz? Coloca um bando de retardado do lado, que lá está ele fazendo tudo, e eles estão aqui, ó. Você sabe por que a igreja não é legal para alguns? Porque Rebeca nem sempre, ou melhor, Rebeca não tem espaço aqui. Eu sei que tem gente que estava até gostando da mensagem, mas que agora não gostou. Por quê? Porque o speed de João Batista baixou aqui. O de Deus. Não o de João Batista não, o de Deus na vida do João. Vou falar um negócio para você. Você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo. Para ver se o esquema dá certo. Coloca os teus amigos tudo mentiroso para ir na casa da menina quando você vai pedir um namoro, para eles concordar com tudo que você fala. Fiquei só com um, aí os abestados sabem que não é, mas está lá do lado, é verdade. Né? E eu vou dizer uma coisa. Deu certo o esquema. Você sabe por que deu certo? Porque Isaac estava pisando numa terra de alguém que não tinha discernimento. Onde falta discernimento, a mentira e o engano predominam. Vou falar uma coisa. A frustração que você teve num namoro, num casamento, tem muitos e muitos motivos, principalmente no casamento, mas num namoro, Lucas, eu achei que era e não era. Desculpa, não foi ele que foi muito esperto. Foi você que não teve discernimento. Porque Isaac só habita em terra que alguém não tem discernimento. Vou de novo. Isaac só consegue viver numa terra que alguém não tem discernimento. Quando alguém percebe. Porque eu creio num Deus que visita a cama de Herodes e conta para José. Vou de novo. Oi, o que você está falando? Lembra do nascimento de Jesus? O Herodes está projetando a morte, distante de José. O anjo que está no quarto de Herodes vai lá onde José e Jesus está. Chega no ouvido de José e diz: levanta, levanta. Não, já era para alguém receber uma palavra. Eu vou ser bem claro para alguém aqui. Que o Espírito de Deus não te deixe enganado sobre as estratégias malignas de Isaac. Ô moça, ô rapaz, só tem uma possibilidade de você conseguir ver uma mentira numa cara mais lavada do mundo: a comunhão com o Espírito de Deus. Deus não associa-se com esquema mentiroso. Falou que namorou com uma, mas foi 10. Pode ficar tranquilo, se do outro lado tem o anjo e o Espírito falando, eu vou olhar para o lado para não dizer que eu estou falando diretamente. Deus vai quebrar um esquema mentiroso de alguém aqui. Você que chegou aqui essa noite enganando e dando tudo certinho. Eu me lembro que quando eu era adolescente, pastor. Que oração, gente? Eu preciso saber no meu orar, misericórdia.
Eu me lembro quando eu era adolescente, pastor, fui numa vigília lá em São Sebastião. A vigília foi até 4 e eu fiquei até 6. Eu fui para ver uma menina. E tô lá naquela coisa, né? Achando. Cheguei em casa umas 6:30 da manhã. Eu sempre ia em vigília, sempre vou. Gosto. Cheguei em casa, minha mãe estava orando. Quando eu vi ela orando, você sabe quando você não quer que você seja percebido? Lá vai eu, devagarzinho. Irmão, Deus mostra para minha mãe a mulher do manto. Eu fui passando, ela falou, Lucas. Eu falei, vixe. Ela olhou para mim e falou assim, e a vigília? E foi boa. Ela falou, me conta. Conta o que, mãe? Quem é que você foi ver lá? Eu ouvi ela falando e dentro de mim eu fiquei assim, não é possível que Deus contou. Não é possível. Detalhe, eu não vivia uma vida suja de pecado. Só que essa parte da história Deus não fez aliança. Teu título de filho com Deus não impede Deus de falar. Esquema mentiroso. Lucas, e quando não acaba no namoro, acaba no casamento. E quando não acaba no dia da entrevista, acaba durante o emprego. Posso te fazer uma coisa? Posso te dar um conselho? Não tente dar certo com esquemas errados. Quem lembra do jogo Brasil e Argentina ano passado, que a Anvisa entrou dentro do campo? A Argentina não contou para a Anvisa que tinha jogador irregular. O que aconteceu? O jogo está rolando. Gente, Brasil e Argentina, jogo rolando, o jogo foi interrompido. E até hoje não foi remarcado. Por quê? Porque você precisa entender que Deus não precisa dos teus esquemas para te fazer dar certo aonde Ele quer te colocar. Eu sei que já teve gente que comprou vaga na faculdade, mas eu creio na comunhão que abre portas para alguém. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: se Abraão errou, se alguém deu certo com o esquema errado, Deus está lhe dirigindo para o caminho certo. Levanta as mãos, porque o intuito da caminhada com Deus não é dar certo apenas, é dar certo através dos princípios bíblicos. Porque eu vou dizer uma coisa: Deus abençoa tudo que tem princípio, mas desfaz tudo que tem engano. Cultue e viva no engano do jeito que você quiser. Você pode ter oportunidade aqui, você pode até ter espaço aqui, você pode até conseguir dar certo, mas uma hora Isaac vai ter que conversar com o rei. Alguém cantou aqui essa noite dizendo: no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, infinitamente, dizendo que Jesus na composição vai cantar.
para cá. Acredite. Gente, o que eu fico doido é que Isaac abre mão da família, abre mão do casamento, abre mão da comunhão com Deus, tudo para dar certo em Gerar. Conhece alguém? E Lucas, te dou uma lista de nome. Você sabe por quê? Porque a nossa cultura nos ensinou o seguinte: o importante é dar certo em Gerar. Olha para cá. O importante é habitar em Gerar. Só que quem de alguma forma, olha para mim, quem de alguma forma quebra princípios para dar certo em Gerar, nunca prosperará. Quando eu digo de prosperidade, agora não estou dizendo apenas de finanças, eu estou dizendo de conseguir romper. Olha para mim, na loucura para ver se Gerar aceita, ele é capaz de dizer para todo mundo: não é esposa não. Alguém lembra de Mateus capítulo 25, quando Jesus está contando uma parábola? Jesus está dizendo: 5 eram prudentes e 5 loucas. Por quê? Porque tiveram 5 que tiveram a capacidade de dizer: é esposa. Por que é que as nossas escolas foram dominadas pelo diabo? Porque tem uma cambada de crente que quando era para gritar que já estava num relacionamento sério com o Espírito Santo, se calou e disse: é apenas coisa da igreja. Por quê? Porque o medo que Isaac tinha de morrer por causa da mulher, agora isso me deixa doido. Que amor é esse que Isaac tem por Rebeca? Eu amo, mas eu não tenho coragem de morrer. O quê? Gente, de verdade, quando eu olho para a Bíblia, eu assusto com o nível de cristianismo que a gente leva. Um dos mártires da igreja, chamado Estevão, quando foi chamado para depor, todo mundo esperando que ele ia arregar. Por quê? Porque os caras fizeram uma pressão política e religiosa. Estevão senta e não se cala, mesmo sabendo que sua vida está em risco. O apóstolo Paulo diz: não tenho por preciosa a minha vida. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. Em outro momento Jesus diz que para alguns terem lugar no reino dos céus, terão que entrar sem as mãos. João, na visão do Apocalipse, olha para mim, João, na visão do Apocalipse, diz que viu que ele enxugará todas. O céu, a Bíblia fala de festa, mas quanto à entrada nos céus, a Bíblia fala de choro. Porque eu vou dizer uma coisa: na fila, se eu pudesse imaginar a fila do céu, poucas serão as pessoas que chegarão correndo. E a corrida que Paulo fala, isso é outra coisa, gente, isso é coisa da vida. Poucos chegarão
Tem um monte de gente que vai chegar assim, ó. Eu sei que você que está daí não dá para ver, mas eu estou meio com a perna assim, para cima. Vai ter gente que vai chegar. Vai ter outros que vão chegar cego. Vou dizer uma coisa. Você pode falar o tanto que você quiser que você ama. Tua disposição para morrer por Ele diz muito se você tem esse relacionamento tão sério. Alguém já viu o Coliseu na Itália? A história conta que muitos dos cristãos que morreram ali, enquanto morriam, cantavam. E sabe como que é a minha geração? Ai, eu não posso ficar de fora da galera. Eu andar desse jeito? Eu não vou ser tido como trouxa. Desculpa, o céu não é para você. Porque a Bíblia diz, glória, aquele que me confessar diante dos homens. Você pode dar glória ao tanto que você quiser aqui. Se você não tiver disposição para morrer por Ele, o coral do céu não terá espaço para você. Que amor é esse que vem no altar dizendo para todo mundo e posta no stories de Jesus? Mas quando a coisa aperta, não tem a capacidade de dizer: foi Ele que me salvou. Diga para alguém que está do teu lado: Remídia, segura, pega na mão dele, pega na mão dela e diga assim: está na hora de subir teu nível de cristianismo. Diga: enquanto você não estiver disposto a perder por Ele, o céu não terá espaço para você. Levante as mãos, que o temor de Jesus não te deixe fora. É porque eu tenho medo de ser preso se eu falar. Desculpa, não quero te chatear. Mas é tão triste. Gente, olha para cá. A Bíblia diz que Isaac só prospera na terra quando conta para o rei a verdade. Deixa eu terminar outro dia. Se Deus me der a oportunidade, eu volto. Versículo 9. Melhor, 8 diz assim: e aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. Ah, gente. Versículo 9 está dizendo assim: e Abimeleque chamou Isaac e disse. Agora isso é mais doido do que o que eu li agora. A pergunta é: o que o rei está querendo conversa com Isaac? Gente. Está no texto que o rei viu. O que o rei está querendo conversa com Isaac? Alguém lembra de Gênesis? Quando Adão peca junto com Eva, ele
ele viu. Passou-se os tempos. Jesus estava sentado numa mesa do lado de Judas, numa historinha que a gente conhece como a última ceia, lembra? Jesus faz a mesma coisa que o rei está fazendo aqui. O que é, Lucas? A Bíblia diz que Jesus, partindo o pão, uma das primeiras pessoas que pega o pão é Judas. Eu não disse que a gente ia terminar na cruz? Deixa eu fazer uma pergunta. Me explique, se você conseguir, me explique. O que é que o rei ainda quis com você depois de tudo que ele viu? Não, porque se você fosse escolhido e aquele menininho que cresceu na escola dominical e a professora veio lá e botou estrelinha, sabe? Estrelinha na testa e disse: "Ô, Cordeirinho de Jesus", e ele tivesse te amado, era uma coisa. Agora eu estou falando com gente aqui que o rei chamou para uma conversa depois do motel. Eu estou falando que o rei, que depois que você encheu o nariz de droga, você foi num culto, em algum dia, chegou lá, o rei desceu na igreja e disse: "Eu ainda te amo". Gente, de verdade, o que o rei está querendo conversar? Isaac não é digno da atenção do rei, nunca foi. Está lá o rei, na cruz. Alguém lá embaixo começa a gritar e dizer assim: "Se tu és o rei, o Filho de Deus, desce daí e salva-te". Está no texto. E ele olhando para o pai disse: "Perdoa". Eu sei que teve muita gente ao longo do tempo que foi esquecendo, sabe? Foi esquecendo. O rei não te amou porque te viu orando 24 horas. Não dá para explicar como o rei quis conversa contigo depois de tudo que você já viveu. Pastor, estou falando com gente aqui essa noite que esperava ouvir do rei: "Não quero mais você". Esperava ouvir do rei: "Você mentiu para mim". Só que o texto diz: "E o rei chamou Isaac e disse: se o rei tivesse desistido de continuar a conversa do Éden, se lá no Éden o rei tivesse olhado para a terra e tivesse dito: esquece", e a Bíblia diz que em determinado momento ele se arrependeu de ter feito o homem. Se o rei tivesse, depois daquela festa, que festa, tu sabe, ter batido lá na tua casa e ter dito: você não serve mais. Bendito seja o rei. Bendito seja o rei. Se eu fosse você, eu adorava Jesus.
A conversa do Éden só continuou porque o rei decidiu ir atrás de Isaac e dizer: eu ainda quero conversar. Cutuca alguém do teu lado e fala assim: foi por causa do rei que a conversa não acabou. Diga assim: foi por causa do rei que a tua história continuou. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Levante as mãos aos céus. Ele é a causa de estarmos vivos. Ao Rei a glória. Ao Rei a glória. E te canto. Alguém pode levantar as mãos para adorar o Rei? Ele te quis depois da maconha. Ele te quis depois do pó. Oh glória! Oh glória! Ele te quis depois do baile. Segura. Tava lá você, descendo na boquinha da garrafa. Lucas, eu nunca fiz isso, me respeita. Qualquer outra coisa. Tua mãe não estava, teu pastor não estava, teu pai não estava, teu chefe não estava, ele estava. E quem conhece o rei, sabe do poder do rei, sabe que ele vê tudo. E isso, por mais distante que Isaac possa estar, quando Isaac percebe que o rei viu, o Isaac fica: e agora? Jesus! 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 Que bom que fizeram um congresso e chamaram o rei para vir cultuar junto. Porque o rei organizou uma reconstrução de aliança essa noite. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh, sabe a história? Que eu te escolhi desde o ventre. Aquele que começou a boa obra completará. Eu quero você. Eu quero você. Pega na mão desse crente, levanta lá em cima, olha para ele e diz: se não fosse o rei, diga: se não fosse o rei, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o rei. Depois que o rei ressuscita, ele olha para os discípulos e diz: eu vou, mas vou preparar um lugar para vós. Santo é o Senhor Deus poderoso. E me chura amarrava. Estou sentindo que o rei veio chamar Isaac para uma conversa. Tu és santo. Glória! Levante as mãos e tu és santo.
quero aqui na frente o primeiro Isaac que está afastado de Jesus. Sai daí em cima, sai de algum lugar e corre aqui, estou te esperando. De Jesus, e que nos faz brancos. A primeira e a segunda já chegou. Diga! E nada além do sangue